dia, pessoal. Bom dia, homens. Bom dia, mulheres. Hoje eu estava lendo Gênesis no começo da Bíblia, né? E Deus me falou muito comigo sobre a história de Noé. Você, mulher, você, homem, você tem sido alguém capaz de salvar a sua família, a sua geração, igual Noé foi? Na Bíblia diz que a terra, nos tempos de Noé, estava corrompida e cheia de violência, praticamente como agora, né? E Noé era um varão justo e reto em sua geração. Olha que coisa mais linda, Deus ver, aos olhos de Deus, ele era justo e reto. E Deus viu isso em Noé. Será que hoje Deus pode ver isso em você? Olha que história linda e interessante. Noé, Deus chegou em Noé e falou assim para Noé: Noé, a terra está violenta, a terra está com a geração corrompida e eu vou destruir a terra. E Deus chegou em Noé e falou assim para ele, e olha para você ver, Deus falou com ele. Hoje Deus fala conosco também, só que muitas vezes a gente não ouve, né? Deus falou para ele assim: Noé, eu preciso que você faça uma arca. Deu as instruções todas para ele, só que Noé não era carpinteiro. Na Bíblia não diz que ele era carpinteiro, que ele era engenheiro, mas Noé fez. Agora você imagina como Noé foi taxado como o doido, como as pessoas riram dele. Ele ir lá construindo um barco enorme na seca, porque na época não chovia. Era só um sereno que caía na terra, não havia chuva. E Noé foi taxado de louco. Com certeza ele foi taxado de tudo quanto é coisa, porque a maioria das pessoas gostam de taxar alguém quando alguém está fazendo alguma coisa boa, né? E eles gostam de falar porque às vezes não é do coração deles, né, também. A gente sabe disso. Mas enfim. E Noé, imagina quanto tempo Noé escutou isso, porque o que eu dei uma pesquisada antes para saber, durou entre 40 a 50 anos para ele construir a arca. Imagina você, de 40 a 50 anos, você escutando todo dia: Noé, não chove, como que você está construindo uma arca? Ainda você vai colocar um tanto de animais desse? E ele continuou fazendo. Olha para você ver como uma pessoa que tem um propósito com Deus, porque Deus fez um pacto com ele. Deus diz lá na palavra dele que ele fez um pacto com Noé. Quando Deus tem um pacto com você sabe o propósito que você tem com Deus, independente do que os outros vão dizer, se você está certo, se você está errado, você tem que continuar fazendo, igual Noé fez. E deixa eu ver. Tá, Noé continuou fazendo a arca, foi chamado muitas vezes de louco, outras coisas, né? E aí, olha que interessante. Antes de Noé começar a construir a arca, Deus estabeleceu o pacto com ele e disse assim, em Gênesis 6:22, e Noé fez tudo conforme Deus mandou, assim fez. Ele fez tudo, não é só. Ele fez metade, aí a pessoa, Deus, eu acho que era bom fazer uma porta quadradinha, com triângulo, ou então uma porta retangular. Não, ele fez tudo conforme Deus mandou. Nós temos um defeito muito grande de querer fazer tudo conforme nós queremos fazer, não conforme Deus mandou. E isso tem atrapalhado nossa vida com Deus, porque não é nós que mandamos na nossa vida, é Deus que manda. E a gente ainda não aceitou isso. Infelizmente, nós não queremos aceitar. E nós precisamos aceitar que Deus governa a nossa vida, independente de onde nós estivermos. É Deus que governa a nossa vida, independente da sua religião. É Deus que governa a sua vida. E hoje eu quero te perguntar uma coisa. Será que a sua história pode ser escrita igual a de Noé? Será que Deus pode escrever lá na sua história assim: fulana, Cleia fez tudo conforme Deus mandou?
Será que ele pode escrever isso na sua história hoje ou não? Ou ele vai escrever assim: fulana fez metade do que eu mandei, metade ele fez pela vontade dele. Já pensou? Que coisa mais terrível nós querermos mudar a vontade de Deus? Nós somos assim. O ser humano é assim porque ele não quer obedecer. Ele só quer fazer o que ele quer. E em Gênesis 7:5 ele diz assim: e fez Noé tudo que Deus ordenava. Mais uma vez ele escreveu. Não foi só uma vez que Deus escreveu isso na palavra dele, foi 2 vezes. Olha que coisa mais impressionante. Deus vendo a bondade do coração dele. Mas em toda essa história foi só a obediência de Noé. Só que o mais importante dessa história é, além da obediência, é Noé ter salvo a família dele. O que você tem feito para salvar sua família hoje? Noé salvou a família dele e salvou a próxima geração, porque os outros todos morreram. Noé trouxe outra geração. Noé trouxe uma geração de pessoas justas, uma geração de pessoas retas. E o que você tem feito para salvar a sua família? O que você tem feito para salvar a sua geração? Sabe por que a nossa geração está mal? Porque você não faz nada. Porque você não é capaz de educar seu filho, porque você não é capaz de cuidar do que ele assiste, porque sabe o que eu tenho visto hoje muito? As mães deixam as crianças na frente da televisão, não sabem o que ele está assistindo. Ali passa propaganda, ali passa pornografia, ali eles ensinam a desonrar os pais, chamar o papai de bobão. Tudo o que você coloca dentro da sua casa é... Eu já escutei um exemplo muito claro, que tem muita gente que acredita, e eu também não estou dizendo que está ao contrário, mas pensa em uma coisa: o que você coloca de bom dentro da sua casa vai transformar em algo bom, mas o que você coloca de ruim também se transforma em ruim. É uma transmissão, é uma energia. Se você liga a televisão e notícias maus, notícias tristes, o que vai acontecer? Você pode perceber. Você fica triste, sua casa fica triste. Agora, o que você coloca de bom na sua casa fica alegre, sua casa fica em paz. Só que o que tem acontecido? Nós não temos educado a nossa geração. E aí a gente reclama: porque meu filho é isso, porque meu filho é aquilo, porque aquilo. O que você está fazendo para educar a sua geração? Não é? Ele salvou a geração dele. Ele livrou a família dele da violência, ele livrou a família dele da maldade. Porque quando você está em um meio onde há violência, onde há maldade, sua família é afetada do mesmo jeito. Mesmo que a sua casa é perfeita, que você ensina seu filho a ser um menino educado, a ser uma pessoa obediente a Deus, lá fora não tem isso. E Deus está querendo mulheres e homens que eduquem essa geração. Começa na sua casa, sim, mas se eu começar na minha e você começar na sua, nós vamos ter uma geração mudada, nós vamos ter uma geração obediente a Deus, uma geração temente a Deus. Vai mudar o ciclo, mas se a gente vive reclamando que tá tudo ruim, que tá tudo triste, que tá tendo coisas ruins o tempo inteiro, mas o que você está fazendo para mudar? Ou você não está fazendo nada? É isso que eu tenho para trazer hoje. Deus tem tocado muito no meu coração o que nós estamos fazendo como mulheres, como homens dentro da nossa casa. Nós estamos deixando nossos filhos serem educados por televisão, nós estamos deixando nossos filhos serem educados por pessoas de fora. Você, mulher, você tem que levantar e educar seu filho. Você tem que ensinar a palavra de Deus para ele, porque é essa palavra que vai edificar a vida dele. Olha, em Provérbios 22:6 fala: ensina o menino o caminho que deve andar, e até envelhecer ele não se desviará dele. Quem tem que ensinar é você. Ele não vai aprender isso na escola, ele não vai aprender isso na televisão, porque na televisão não tem ensinado coisas de Deus. Só tem ensinado coisas ruins. Quem tem que ensinar é você. E você ensina lendo a Bíblia, é você educando ele, você tendo tempo com ele. Porque não adianta nada você falar: toma a Bíblia, vai ler. Você tem que mostrar para ele que é importante, que é interessante. Porque se sua vida não for exemplo, como que ele vai ouvir a palavra de Deus?
E hoje eu quero falar isso para você. Obedeça a voz de Deus, trate a sua família com respeito e outra. Ensina seu filho, ensina a sua família, salva essa geração, salva a sua família primeiro. Salva a sua família, depois você tenta salvar a geração, porque Noé não salvou a geração inteira, ele só salvou a família dele primeiro. Depois, a família dele construiu outra geração. E é isso que eu te digo hoje. Salva a sua família. Vamos começar na nossa casa. Eu começo aqui na minha e você começa aí na sua. Vamos começar. Hoje eu digo essa palavra para você. Ensina seu filho, ensina a sua filha, ensina... Se você não tem filhos ou filhas, ensina as crianças que tá fora da sua casa, como elas devem obedecer os pais e as mães, porque, primeiramente, nós precisamos obedecer aos nossos pais, às nossas mães, que isso é princípio de honra. E quando a gente cumpre o princípio, Deus honra a nossa família. Deus abençoe. Que esse dia seja abençoado e que vocês... Independente do que os outros vão falar de vocês, se vocês vão ser chamados de loucos ou bobos ou sei lá o que eles vão dizer, cumpra o que Deus mandou para sua vida, porque eu tenho certeza que Deus já deu a palavra dele do que ele quer que você faça, só que você está enrolando, procrastinando e não quer fazer o que ele está mandando. Comece a obedecer a voz de Deus.